Eu queria, então, começar, né, nós já combinamos que vai ser estruturado da seguinte maneira: a gente vai primeiro ter a aula, palestra do professor Edilson aí até 1 hora, e depois a gente começa os debates, começando pela querida professora Thais, nossa convidada de hoje. Já anuncio que nós teremos um outro convidado na sexta-feira, professor Jordão Violim, que vai falar do caso Holt versus Server, né, que é um caso famoso que foi mencionado ontem pelo professor Sérgio Reinhardt, dos presídios dos Estados Unidos, no Arkansas. Tá? E eu também, hoje pela manhã, interativo, já conversei também com o Jordão, que também prontamente aceitou participar dos nossos debates. E queria agradecer muito a Thais por ter aceito, e queria dizer que para nós é uma alegria ter nesse curso o professor Edilson Vitorelli, que é uma pessoa com quem eu tenho tido muito contato acadêmico, tenho trabalhado muito com o Edilson, e também contato profissional. A gente trabalhou junto já no caso Rio Doce, e nós temos nos consultado a respeito de temas. Eu, essa semana mesmo, consultei a respeito de um problema de fundos, e temos discutido muito em muitos projetos em comum, como, por exemplo, o direito processual dos desastres, e uma disciplina que nós tivemos com a Universidade Católica de Brasília, onde o professor Edilson é professor do mestrado, e a Universidade Federal do Espírito Santo, uma disciplina conjunta que nós tivemos ainda no ano passado, ainda fora da pandemia, mas virtual. Então, nós já estávamos lançando tendência, Edilson. Uhum. É verdade, Professor é verdade. Edilson, além de procurador da República e professor do mestrado da Universidade Católica de Brasília, ele também é professor da Mackenzie, né? Autor de diversos livros jurídicos importantes, dos quais eu destaco o Devido Processo Legal Coletivo, que vocês têm na bibliografia, e o livro novo dele, Direito Civil Estrutural, Processo Civil Estrutural, Teoria e Prática, que eu acabei de postar aqui no chat para vocês. O professor Edilson Vitorelli, ele tem um currículo extenso, e não é o caso de citar, mas tem uma peculiaridade do professor Edilson muito interessante, que ele estudou nos Estados Unidos em 2 universidades, que é muito raro se conseguir colocar no mesmo currículo. Ele foi visiting scholar em Stanford e visiting researcher na Universidade de Harvard, correto, Edilson? É isso aí. Uhum. Então, essa combinação é rara, mas foi também uma combinação na qual ele teve a oportunidade de frequentar a matriz dos processos estruturais e trazer um pouco para nós do que ele observou lá na academia também em relação a isso. Professor Edilson Vitorelli, com alegria e satisfação, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, Zanetti, nosso imenso coordenador e líder aqui desse grupo. Todos os seus eventos têm estado hiperlotados nessa pandemia, né? Isso realmente é sempre uma alegria participar. Lá no grupo de pesquisa também, as reuniões têm sido super movimentadas. Obrigado a todos vocês que estão aí despendendo essa noite de terça-feira com essa atividade. Fico muito feliz que nós possamos estar juntos, ainda que um pouco separados, e que possamos discutir um pouco esse assunto. Eu estabeleci aqui, como hoje já não é a primeira aula, então vocês já tiveram as ideias gerais lá ontem com o professor Arenhardt, professor Verbit. Então, não foi isso, Zanetti? Arenhardt e o Pancho ontem, não é isso? Ontem foi Arenhardt. Ontem foi Arenhardt. Hoje é contigo, amanhã é com o Fred Didier, quarta com o Antônio Cabral e quinta é um pupurri com casos práticos. Aí nós vamos juntar ali Verbit, se quiser falar em croata, né? Verbit. Vamos juntar o Marco Jobim, a Suzana Henrique da Costa, agora o Jordão Violim e eu, e nós vamos falar de vários casos. Vai ser uma atividade mais prática. Você sabe muito bem. Então, assim, o que eu estabeleci aqui foi, eu vou falar um pouquinho de algumas questões, mais ou menos uns 10 minutos de algumas questões básicas, de algumas premissas, e depois a gente entra especificamente no tema dessa aula de hoje. E eu gosto muito, já começando por esse comentário do Zanetti, eu gosto muito dessa história dos casos, né? Um elogio que eu recebi quando eu escrevi o livro que foi a minha tese de doutorado, que é o que eu tenho em mãos aqui, né? Porque o outro não chegou ainda, que é esse, o Devido Processo Legal Coletivo, esse já está aqui comigo, essa é a 2ª edição. Um elogio que eu recebi foi uma coisa que eu conscientemente fiz, foi que eu não ia citar nenhum exemplo teórico.
quando eu resolvi escrever, quando eu resolvi fazer doutorado, eu disse isso. Eu não vou inventar nenhum exemplo, porque se eu estou escrevendo sobre uma coisa que eu não seja capaz de encontrar um exemplo real, então é porque essa coisa não merece ser objeto de escrita. Afinal de contas, eu não estou estudando filosofia, né? Então, eu preciso encontrar exemplos empíricos daquilo que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo sobre processo, a gente tem milhões de processos, a gente vive enchendo a boca para dizer que tem milhões de processos no Brasil, então eu tenho que ser capaz de achar exemplos daquilo que eu estou escrevendo. E isso foi a premissa de trabalho que eu adotei ao longo da minha tese de doutorado e que agora eu trouxe para o livro novo, para o Devido Processo Legal Coletivo, com uma peculiaridade. As pessoas gostaram tanto disso que eu falei, bom, já que as pessoas gostam, né? Então eu agora destaco as referências práticas. Toda vez que eu trago no livro alguma referência prática, alguma coisa específica, eu destaco e escrevo referência prática para mostrar para as pessoas que aquilo é uma referência prática, então que eu não estou falando uma coisa mirabolante, elucubrada, que eu inventei e que não existe na face da Terra. E aí, essa foi uma coisa curiosa, porque esse tema do processo estrutural é um tema novo, né? Pelo menos a discussão dele no Brasil é relativamente nova. Nós estamos falando aí, se a gente pegar os primórdios, os primeiros trabalhos, Jobim, Desiré, nós estamos falando de nem 10 anos, né? Então, podemos dizer, de fato, que no Brasil é uma discussão nova, embora não seja tão nova assim nos Estados Unidos. Apesar disso, eu comecei a pesquisar, quando eu fui escrever o livro, sobre experiências práticas de coisas que têm a ver com o processo estrutural. E o que eu descobri, e para começar exatamente por esse comentário do Zanetti, é que o processo estrutural é uma coisa que intuitivamente já era feita no Brasil, sobretudo pelo Ministério Público, nas ações civis públicas, há muito tempo. Então, tanto é que eu fui capaz de coletar mais de 80 experiências práticas para ilustrar as 512 páginas do livro. Então, isso me impressionou bastante, a gente ter tanto aporte de situações que você olha e fala, olha, isso aqui é uma coisa que pode ser usada, é uma técnica que pode ser usada no processo estrutural. Isso aqui é uma estratégia que tem a ver com a condução estrutural de processos. Então, se vocês me permitem essa primeira observação, nada disso é um ornitorrinco. Tudo isso aqui são coisas que de fato existem e que, se a gente começar a olhar, a gente vai começar a perceber que essas coisas existem. A minha segunda observação inicial é que eu acho que, se é que eu dei alguma contribuição para o direito brasileiro, e claro que isso permanece em fortes dúvidas, uma contribuição que eu dei na minha tese de doutorado foi propor uma classificação dos litígios coletivos. A minha ideia é que as características do conflito, as características do litígio, nem sempre se refletem no processo. E isso vai ser muito importante para a gente entender isso de processo estrutural. Muitas vezes você vai encontrar na realidade um litígio estrutural, e aí vocês já viram as características desse litígio ontem, que está sendo tratado não por um processo estrutural, mas está sendo tratado de outras maneiras. Então, eu quero muito que a gente consiga trabalhar nessa subdivisão aqui. Que a gente trate das características do litígio estrutural, para depois a gente tratar das características do processo estrutural. Então, o que são as características básicas do litígio estrutural? Um litígio estrutural é um litígio que decorre do modo como uma determinada estrutura, ou quando eu chamo de estrutura, eu quero dizer uma instituição ou uma política, funciona. Então, ao contrário de por exemplo, um desastre, né? Zanetti agora está aí, a gente está estudando direito processual dos desastres, já estudamos isso na disciplina que fizemos juntos. Ao contrário de um desastre, um litígio estrutural não é instantâneo, ele vem vindo. Ele decorre de um comportamento institucional que renova essa violação cotidianamente. Essa violação vai ocorrendo sucessivamente. E por causa disso,
a única forma de você, de fato, eliminar o litígio é se você eliminar a causa. E como a causa é o comportamento institucional, a única forma de você resolver essa causa é mudando o comportamento institucional. O problema é que, muitas vezes, você tem um litígio que decorre de um comportamento institucional e ele não é abordado pelo sistema de justiça enfocando o comportamento institucional. Ele é abordado pelo sistema de justiça por outras vias. Por exemplo, muitas vezes litígios estruturais são abordados pelo sistema de justiça em milhares de ações individuais. Então, as pessoas dizem, olha, eu não quero saber qual é a causa do problema. Esse negócio de ficar procurando causa não é comigo. Eu quero saber qual é a minha parte do problema. Então, eu vou entrar com uma ação para resolver a minha parte do problema. O exemplo mais simples disso é saúde pública. Se você tem lá num determinado município uma falta crônica de algum tipo de tratamento de saúde, ou insumo, remédio, alguma coisa assim. O que é o mais comum? Que ninguém se pergunte por que está faltando esse remédio, que é um problema de política pública. As pessoas vão entrar com a ação, às vezes o MP entra com essas ações para uma pessoa, né, essa é uma discussão, para dar o remédio para aquela pessoa. E, às vezes, nós vamos ter milhares de ações nesse sentido. Vagas em creche, que é o exemplo que eu mais cito nas palestras. Mesmo problema, você tem falta de vaga em creche. Ninguém quer saber por quê. Eu quero a vaga, eu quero a minha vaga. Mas, veja, o problema não é comigo. A não ser que eu tenha chegado no posto de saúde e o funcionário do posto de saúde diga, o prefeito mandou não dar remédio para procurador da República, o problema não é comigo, o problema é sistêmico. E aí, se eu abordo isso numa ação individual, eu corro um risco que Kazuo Watanabe já mapeou há 20 anos atrás, que é o risco de quebra da isonomia, que foi aquilo que o professor Kazuo chamou de ações pseudo-individuais. São ações que querem alterar, querem resolver o problema de uma pessoa que está inserida numa política macro, né? Então, tá bom, aí beleza. Qual é a segunda alternativa? A segunda alternativa é você ter uma ação coletiva que eu estou chamando no livro de consequencialista. É uma ação coletiva que trata da consequência do problema e não da causa. Então, são essas ações do tipo, faltam 5 mil, eu estou dando um exemplo concreto, né? O INSS tem não sei quantos milhões de requerimentos parados, eu entro com uma ação pedindo que o INSS seja condenado a contratar servidores em 30 dias e resolver todo o déficit em 60 dias. Ou eu entro com uma ação pedindo que a prefeitura seja obrigada a criar 200 mil vagas em creche. Ou eu entro com uma ação pedindo que o município seja obrigado a construir um novo hospital. E assim por diante. Esse é o tipo da ação que talvez ela seja um pouco menos pior que a multidão de ações individuais, porque, afinal de contas, ela não gera o risco à isonomia, mas ela tem dois problemas graves. O primeiro é que você vai perder, porque os juízes, e eu estou falando como ex-juiz, eu fui juiz, os juízes são muito menos sensíveis a um pedido para 100 mil pessoas do que a 100 mil pedidos para uma pessoa. É muito mais fácil ganhar 100 mil pedidos para uma pessoa do que um pedido para 100 mil pessoas, porque o impacto é muito mais invisível quando você vai enchendo o copo a conta-gotas do que quando você enche o copo todo de uma vez. E segundo, mesmo que você ganhe isso, e é pouco provável, você vai ter um sério problema de implementação. Porque você vai ter problema orçamentário, você vai ter problema burocrático, você vai ter problema de limites da lei de responsabilidade fiscal. E vai chegar num ponto que, por mais que tenha uma ordem judicial mandando, você vai descobrir que não faltava apenas mandar. Eu costumo dizer, eu dou muita aula nos cursos de formação do Ministério Público, para procuradores da República, e eu costumo dizer que a verdadeira descoberta, o verdadeiro vitaliciamento de um membro do Ministério Público é quando você finalmente entende que não faltava só mandar. Que faltam outras coisas além de mandar. E
muita gente, às vezes, passa a carreira inteira sem vitaliciar, né? A pessoa passa a vida achando que só faltava mandar. E a verdade é que não é, em muitos, às vezes é, claro, mas em muitos casos não é isso. A gente precisa de mais do que a ordem, a gente precisa de outras contribuições para que as coisas aconteçam. E aí, o processo estrutural, então, ele surge como uma terceira opção. O processo estrutural ele surge no contexto de você não cometer nenhum desses dois erros. Então, você nem vai para a multidão de ações individuais, e é o que a Thaís vai comentar, né? O STJ começou a se mostrar um pouco mais refratário a essa multiplicação das ações individuais, para o bem ou para o mal, e nem você se preocupa apenas com as consequências. O processo estrutural vai pensar nas causas do problema e vai tentar resolver as causas do problema. Quando a gente pega a literatura americana, a literatura norte-americana focou muito no papel do juiz no processo estrutural. Então, se vocês pegarem, por exemplo, os textos de Owen Fis, que foram traduzidos para o português sob a coordenação do professor Carlos Alberto Salles, vocês vão ver que há muita preocupação com o papel do juiz. Mas veja, a gente precisa entender isso. Essa preocupação é relevante nos Estados Unidos porque a discussão nos Estados Unidos é que é relevante do ponto de vista do juiz, porque o juiz lá é um juiz do sistema adversarial, é um juiz afastado da controvérsia, é um juiz que não costuma ter acesso a toda a dilação probatória, é um juiz que vive num mundo em que 97% das ações terminam em acordo. Então, é um juiz que não está acostumado a julgar, né? Tá aí, né, o novo processo civil. Eu tenho a edição nova, inclusive, Zanetti, porque essa aí está esgotada. Tem uma edição nova que saiu pela Juruá, com os mesmos textos, inclusive, que essa aí esgotou. Então, pessoal, então é por isso que, então, quando vocês lerem esse livro, que é muito recomendável, tenham essa atenção. Aqui no Brasil, que a gente tem um outro perfil de processo, eu escrevi o livro na premissa de que o papel do juiz é fundamental, mas ele não é o único. Ele não é o único dos papéis que a gente tem viáveis para serem exercidos no âmbito de um processo estrutural. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, Zanetti também já mencionava isso no iniciozinho aqui, quando a gente estava só esquentando, é que, para começar, você não precisa necessariamente ter um processo judicial. Então, o capítulo 3 do meu novo livro é Medidas Estruturais Extrajudiciais, implementando mudanças estruturais pela via do consenso. Então, o primeiro ponto é que você não precisa necessariamente ter um processo judicial. Você pode resolver isso em mediação, num inquérito civil, numa recomendação, num TAC. Nós temos aí um arcabouço de instrumentos, de institutos jurídicos extrajudiciais que simplesmente não existem nos Estados Unidos. Até porque não existe um órgão nos Estados Unidos que faça um papel similar ao do Ministério Público. As class actions lá são conduzidas por escritórios privados. E aí eles têm uma discussão imensa sobre o conflito de interesses. Muitas vezes, quando você tem um escritório privado, ele está mais preocupado em potencializar ganhos financeiros, porque os ganhos financeiros é que vão gerar honorários, do que em potencializar mudanças comportamentais. Então, essas mudanças comportamentais acabam ficando secundarizadas. Aqui a gente não precisa disso, porque a gente tem os instrumentos extrajudiciais de tutela coletiva que podem gerar esses efeitos, desde que haja consenso. Então, eu acho que o papel da consensualidade aqui é fundamental, a gente precisa perceber isso. E aí tá bom, se eu quero, então, fazer um processo estrutural, seja um procedimento, vamos falar assim, né, extrajudicial estrutural, seja um processo judicial, qual vai ser a cara disso, né? Como é que eu vou fazer isso? A primeira ideia é que você identifique uma causa de pedir estrutural. Então, o que é a causa de pedir estrutural? A causa de pedir estrutural é exatamente essa violação reiterada que decorre do funcionamento
desarranjado, vamos dizer assim, da instituição ao longo do tempo. Às vezes também pode ser que a violação decorra da inexistência ou do não funcionamento da instituição, né? Eu faço essa observação também. Muitas vezes o processo estrutural ele é um processo reestrutural. Você tem a estrutura e você quer reestruturá-la. Às vezes não é. Às vezes o processo estrutural é um processo de institucionalização. Você sequer tem a estrutura. O Ministério Público lida com isso em vários municípios, por exemplo, que não tem CAPS. Municípios pequenininhos que não tem CAPS, não tem o centro de apoio, o centro de atendimento psicossocial. Então, você tem que entrar com uma ação para que o CAPS seja estruturado, porque ele não existe. Isso envolve dotação orçamentária, contratação de servidor, obra pública, treinamento. Então, não é uma coisa que você possa entrar com uma ação dizendo, município, construa um CAPS, construa e opere um CAPS. E pronto. Né? O construa e opere um CAPS e pronto é o famoso só faltava mandar. Então, qual é a proposta de um processo estrutural? É que se faça, e aí vou projetar aqui para vocês uma imagem que está no livro, que eu gosto muito. Eu tentei fazer esse livro um pouco mais ilustrado, eu gosto de ilustrações, tentei fazer esse livro um pouco mais ilustrado. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é um diagnóstico do problema. Né? A gente vai ter que ter um diagnóstico desse problema. Tá bom, não existe CAPS. Ok, por que não existe CAPS? Não existe CAPS porque não tem dinheiro, porque o município não investiu nisso, porque ninguém se preocupou com isso, porque o prefeito nem sabia que tinha que ter CAPS, porque as gestões anteriores... Eu tenho que saber por que não existe. Não existe porque nunca teve demanda até hoje, o município é muito pequenininho, não tinha motivo. O atendimento estava sendo feito em outra localidade, né? Porque também tem isso. A gente, às vezes, encara as políticas públicas como se fosse uma espécie de checklist. Chega lá, tem que ter tudo no município. E não tem. Saúde é um bom exemplo. Os tratamentos de saúde não tem que ter no seu município. Às vezes as pessoas ficam meio absurdadas por isso. Falam, o meu município não tem tomógrafo. Não é todo município que tem que ter tomógrafo. O que tem que ter é um município de referência para onde você encaminha as pessoas que têm tomografia a ser feita. Mas você não vai pegar o município de Tiradentes, lá vizinho de São João del Rei, que fica lá que é a minha cidade, né? Fica lá na região metropolitana de São João del Rei, e botar um tomógrafo em Tiradentes. Não tem isso, não precisa disso. Você vai referenciar esses pacientes para cidades grandes, tipo São João del Rei, que a gente acha que é grande. Então, o diagnóstico é o primeiro problema, né? Esse diagnóstico envolve questões de legalidade, mas também envolve questões fáticas. Então, a gente tem aqui uma causa de pedir próxima e uma causa de pedir remota. E dessa causa de pedir, você vai ter que elaborar um pedido. E aí vem essa questão. Qual é a peculiaridade de um pedido de cunho estrutural? O pedido de cunho estrutural é um pedido que pretende uma intervenção duradoura e contínua na realidade para gerar uma alteração que seja permanente. Por isso, o normal desses pedidos é que eles contemplem a elaboração e implementação de um plano. Aqui a premissa é de que o mundo não foi criado num só dia. Se você quer fazer uma alteração profunda na realidade, você precisa de tempo, você precisa de planejamento, você precisa que essa alteração seja feita de uma maneira ordeira. Não dá simplesmente para você chegar e dizer faça e pronto. Então, o pedido é um pedido de planejar. Ele precisa ter a palavra plano? Não. Esse plano precisa ser um documento com o nome plano encadernado? Não. Esse plano pode ser uma sucessão de etapas. Eu devo dizer que, pessoalmente, gosto da ideia de que o plano seja um plano mesmo. Eu já fiz ações estruturais e eu peço um plano explícito, elaborado. Mas ele não precisa ser um plano. Ele pode ser simplesmente uma sucessão de providências. E aí nós começamos a parte onde mora o diabo, que são os detalhes, né? Tá bom.
vou fazer um plano. O meu pedido é de fazer um plano. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui no capítulo 4 do livro. Então, estou ali, para quem está aí, tem o sumário em mãos aí, estou ali pela página 219 do livro novo. Primeiro, para eu pedir esse plano, eu tenho que dizer quem vai fazer esse plano. Quem vai ser encarregado de produzir esse plano. E aí nós temos várias opções. A primeira é um pedido de elaboração do plano pelo próprio... Aliás, antes disso, vamos falar de quem? Vamos falar do quê? Vamos falar do quê? Eu devo fazer um pedido genérico ou um pedido específico? Então, quão minucioso deve ser o pedido num processo estrutural? Esse é o primeiro dilema que a gente tem para enfrentar. Se vocês pegarem doutrina americana, vocês vão ver que a doutrina americana prega a elaboração de um pedido genérico, amplo, que diga apenas os resultados finais pretendidos, às vezes nem isso, e meio que o pedido só faz a bola rolar. E você não vai desenvolvê-lo mais do que isso, você vai desenvolvê-lo ao longo do processo. Eu devo dizer a vocês que, no contexto do sistema brasileiro, eu não favoreço tanto assim essa alternativa. Eu acho que a gente poderia fazer uma coisa... Eu acho que essa alternativa corre o risco de depois nem você saber onde você quer chegar. E pode até ser que você não saiba onde você quer chegar, mas você tem que ter pelo menos um rumo. Né? Não dá para você estar correndo para qualquer lado. Você tem que saber pelo menos para que lado que você quer ir. Ainda que você não saiba exatamente o resultado final. Então, eu tenho receio dessa situação de você apenas dizer genericamente o que você quer e não detalhar mais do que isso. Qual é a desvantagem do pedido ultra detalhado? A desvantagem do pedido ultra detalhado é que a realidade muda. Então, pode ser que você faça um pedido extremamente detalhado e que, na hora que você for implementar esse pedido extremamente detalhado, esse pedido não corresponde à realidade. E aí eu vou contar um caso que eu conto no livro. A Rosinete já meio que comentou aqui e que vai bem nessa linha. E agora que eu estou abrindo o chat aqui, muita coisa para abrir ao mesmo tempo, e já comentei, vai bem nessa linha. Tudo que a gente fala, né, Rosinete, em providências de longo prazo na administração pública brasileira é um problema. Porque muda o governo, muda o prefeito, o que foi feito no governo anterior é um problema. Então, imagina, você tem ali uma ordem judicial que manda uma coisa genérica demais, ou um pedido genérico demais, ou um TAC genérico demais. Na hora que as pessoas mudarem, isso vai para o buraco. Então, aqui nós estamos realmente entre a cruz e a espada. Se você fizer uma coisa genérica demais, você não vai conseguir implementar isso depois, você corre muitos riscos. Se você fizer uma coisa específica demais, você corre o risco da realidade mudar e daquela situação, daquilo que você fez, não ser mais, daquilo que você pediu, não ser mais aplicável à realidade. Vou contar um caso para vocês. Um orientando meu me contou esse caso. O MPT entrou com uma ação no município por terceirização ilegal de determinadas atividades municipais, dizendo que aquela atividade não podia ser terceirizada e que o município tinha que contratar 50 servidores públicos para fazer aquela atividade. E ganhou. Exatamente isso. Obrigação do município contratar 50 servidores públicos para exercer a atividade X. Na hora de cumprir a decisão, o prefeito chegou para o sujeito e falou, e demonstrou para ele, para além de qualquer dúvida, que aquela função, que o exercício daquela função não precisava de 50 pessoas, precisava de 5. E agora? Né? Eu cumpro a coisa julgada e contrato 50 pessoas, e obrigo o município a contratar 50 pessoas desnecessárias? Então, pedidos específicos têm esse grande ônus de que a gente chegue depois numa realidade com a qual a gente não concorda mais, porque o mundo mudou. Então, o que eu estou propondo aqui? Eu acho que a gente tem que achar um meio termo. E claro que meios termos são sempre difíceis, eu sei disso. Mas eu acho que a gente tem que achar um meio termo. Você tem que ter um pedido que
seja específico o suficiente para poder ser aferido. Então, ele tem que ser um pedido, se eu pudesse definir uma palavra, ele tem que ser um pedido aferível, cujo cumprimento seja aferível. Você tem que ter um pedido específico bastante para ser aferido, mas aberto o bastante para ser adaptável à realidade. E isso vai depender, é claro, das peculiaridades do caso. Se eu puder compartilhar com vocês um indicador para isso, eu diria o seguinte, que quanto maior a dificuldade de aferição, mais detalhado deve ser o seu diagnóstico. Eu acho que o teste que a gente tem que fazer é o seguinte: eu estou fazendo um pedido genérico porque nem eu sei qual é a solução, ou eu estou fazendo um pedido genérico porque eu sei que essa realidade é mutável e eu sei que porque essa realidade é mutável, eu preciso ter um pouco mais de abertura nesse e nesse aspecto. Porque muitas vezes o que eu percebi estudando é que o pedido genérico é apenas uma desculpa para um diagnóstico mal feito. Eu não sei exatamente qual é o problema, eu não sei exatamente qual é a solução, então o que eu quero é passar a bola para o juiz e deixar ver o que o juiz vai fazer depois. E eu devo dizer a vocês mais uma vez, eu fui juiz. Juízes não gostam de que a bola seja passada para eles e eles tenham que resolver o problema da cabeça deles. Então, talvez seja melhor investir num diagnóstico mais bem feito, e aí pode ser um diagnóstico pré-processual, no inquérito civil, ou no instituto equivalente, ou na fase probatória. Mas na fase probatória, é claro, com algumas dificuldades a mais. Mas do que você simplesmente dizer, vou fazer um pedido aberto. Eu quero que resolva isso. Tá? Então, essa é premissa A. Pedido detalhado ou pedido específico. Você vai ter que achar um meio termo para isso. Alguém está compartilhando uma tela por engano aí, pessoal. A Aline. Deixa eu ver aqui se eu consigo. E a tela do WhatsApp, né, Edilson? É um perigo. Que é o mais perigoso. Pronto, já consegui passar por cima aqui. Eu diria que é um risco sério, né, tio? Já aconteceu com o ministro do STF já no passado, né? É mesmo? Olha, você sabe que esses dias eu fui... semana passada eu estava... Só contar um detalhe aqui, então, para vocês respirarem um pouco. Eu estava dando aula e aí eu fui mostrar um negócio para os meus alunos da disciplina, da minha disciplina lá na Católica, dos meus alunos do mestrado, e eu abri o meu próprio WhatsApp na tela para poder baixar umas coisas e tudo, e aí eles falaram, nossa, professor, isso é que é confiança, hein? Abrir o WhatsApp assim no telão na frente de todo mundo, né? Então, realmente, é isso aí. Então, esse é o ponto. É que eles não sabem que tu tem 2 números, né? A gente precisa achar um meio termo entre pedidos específicos demais e pedidos genéricos demais. Ponto número 2. Quem é que vai fazer esse plano? Então, quem é que vai dizer como o problema se resolve? Aqui você tem algumas opções, realmente. A primeira opção, que é a mais confortável, é que você peça um plano elaborado pelo próprio réu. É a primeira opção. Essa opção é a melhor de todas. Por quê? Você não interfere com a gestão governamental, então você aqui ganha um imenso argumento a favor do processo estrutural, porque fica toda aquela questão de intervenção em políticas públicas, ativismo judicial, etc, etc. Toda essa discussão reflui um pouco. Porque vocês, olha, o ativismo aqui é simplesmente para dizer, resolva o problema você. É você que vai me dizer quais são as metas, é você que vai me dizer qual é o tempo que você precisa. Eu, autor, eu, juiz, vou simplesmente aferir. Mas eu não vou interferir em nada. Você vai me dizer, você vai fazer o plano. Eu faço muito isso. Por quê, pessoal? Eu acho que isso aí sobretudo quem é do MP, a gente precisa entender que a gente não está aqui para os 100 metros rasos, a gente está aqui para a maratona. O que interessa é se eu sou capaz de gerar um resultado duradouro. O fato desse resultado levar 1 ano, levar 2 anos ou levar 5 anos, no grande esquema das coisas, faz muito pouca diferença.
Faz muito pouca diferença. É melhor ter um resultado duradouro que leve 5 anos do que ter um resultado porcaria pronto em 1 ano. Então, para mim, eu não me importo muito com essas coisas. Toda vez que alguém fala, pode me dar uma prorrogação de prazo, eu digo, claro que sim. Quanto que você quer? Porque eu quero que o problema seja resolvido. Agora, claro, isso parte da premissa de que o réu é confiável. Então, de que você tem condições, de que existe um nível de consensualidade, existe um nível de diálogo, existe um nível de possibilidade de que haja cooperação entre as partes, né? Haja colaboração entre as partes para produzir esse plano. Por mais que nós tenhamos aí todos os entusiastas da mediação, né? Nem sempre isso existe. Às vezes, você não tem esse nível de consenso, às vezes você não tem esse nível de confiança recíproca para permitir isso. Qual é a segunda opção? A segunda opção é a elaboração desse plano por um terceiro imparcial. Quem é esse terceiro imparcial? Existem várias opções. Por exemplo, um ente regulador. Ou, se é uma entidade municipal, o equivalente estadual. Na saúde, a gente tem muito isso. Então, em vez da entidade municipal elaborar o plano, a gente vai pedir que o juiz designe a entidade estadual, o componente estadual do sistema, para elaborar aquele plano, e depois o município vai implementá-lo. Ou a gente vai designar um terceiro para gerir essa implementação, né? Terceira opção, esse terceiro planejador pode ser um administrador judicial, um interventor. O pessoal do Rio Grande do Norte, né, o Marcos Aurélio está aí, tem uma experiência muito legal em relação a isso. Tem uma experiência de intervenção judicial na gestão do sistema socioeducativo, né, do sistema de cumprimento de medidas socioeducativas. O secretário foi afastado, o gestor foi afastado, o juiz mandou o governador nomear a pessoa que seria o gestor daquele setor. Então, está regulado no CPC isso, né? Isso aqui não é nenhuma invenção, está no CPC. Você nomeia um administrador judicial para fazer o plano e, eventualmente, para implementar o plano. O interessante da experiência do Rio Grande do Norte é que, ao longo do tempo, à medida que o Estado foi se mostrando mais confiável, o juiz permitiu que o Estado designasse a pessoa nova. Então, o juiz foi soltando as rédeas da intervenção e foi permitido, olha, eu vou manter o interventor, mas agora você me diz quem é o interventor, eu não vou mais eu indicar. Você pode me dizer, Estado, quem é o interventor que você quer e eu vou nomeá-lo como interventor, para ele poder ter autonomia, para ele responder para mim, mas eu vou nomeá-lo como interventor. Quem você quiser. Então, eu atenuo. No futuro, eu não preciso nem de interventor mais, eu posso apenas incumbir o gestor do cumprimento do plano. E assim sucessivamente. E essa foi a terceira opção. A quarta opção é a possibilidade que você tem de ter uma entidade especificamente criada para essa finalidade. Então, você criar uma entidade para estabelecer e gerir o plano. Essa é uma medida, essa medida é uma espécie de tiro de canhão, né? Porque aí você vai ter um gasto institucional muito grande, um custo operacional grande, um custo de transação grande. Mas aí os especialistas são Cabral e Zanetti, que vão falar, que já escreveram, já publicaram um artigo aí sobre essas entidades de resolução de conflitos que podem ser usadas para inclusive, fazer planos estruturais. É uma experiência, como eu disse, difícil, porque você teria um problema de custo operacional, então não vale a pena fazer isso para qualquer caso, mas isso existe, né? A gente tem experiências nisso. O desastre do Rio Doce é talvez o pioneiro no Brasil na criação dessa instituição, que é a Fundação Renova, que tem ônus e bônus. Eu discuto, não quero aqui mudar o tema para falar isso, mas é uma estrutura que tem ônus e bônus. Então, não dá para dizer que sejam só bônus, nem de longe. Eu trago, inclusive, no livro, uma longa discussão da estrutura de governança desse sistema, o fato de que você cinde
cinde a responsabilidade pela reparação da responsabilidade de quem causou o dano. Então, enfim, são N problemas. Mas é uma questão, quem está com o livro aí na página 262, eu faço uma discussão longa sobre isso. Mas é possível, é possível. Então, quer dizer, mais uma vez, aqui, se vocês vieram para esse curso esperando uma resposta clara e simples, é o momento que você posta no chat seu pedido de devolução dos valores pagos. Porque o processo estrutural é um processo, de fato, complexo. Então, não vai ter uma resposta clara e simples para como que você vai elaborar esse pedido. O que eu posso mostrar para vocês aqui é o pedido que eu mesmo fiz, para não dizer que eu estou inventando isso. Já mostrei para o pessoal que estava lá no Rio Grande do Sul no ano passado, mas vou mostrar aqui, porque nem todo mundo estava lá. É o pedido que eu mesmo fiz. No MPF em Minas, a gente fez um pedido para que a Agência Nacional de Mineração, a ANM, fosse obrigada a fazer um plano de reestruturação da atividade a ANM e a União, fossem obrigadas a fazer um plano de reestruturação da atividade de fiscalização de barragens no Brasil. Essa inicial está na internet. Se vocês jogarem no Google, Ministério Público Federal, depois posso passar também para o Zanetti e mandar na bibliografia para vocês. Mas se vocês jogarem no Google, Ministério Público Federal, Agência Nacional de Mineração, Minas Gerais, vocês vão achar essa inicial com a maior facilidade. Eu tenho certeza que algum dos colegas já vai fazer aqui, vai colocar no chat compartilhando para a gente. Pois é muito fácil, ela está para todo lado. Então, essa ação é a primeira ação no Brasil que é explicitamente estrutural. Por quê? Porque fui eu que fiz, não há nenhum outro motivo para isso. Eu estava com a bola na mão, eu peguei e fiz. Então, a ação, desde o início, ela diz isso. Olha, a finalidade, esta ação civil pública pretende a adoção de medidas estruturais para a revisão da política federal de aprovação, licenciamento, operação e fiscalização de barragens a cargo dos réus. E aí o pedido requer exatamente isso que eu acabei de dizer, que os réus, que são a União e a Agência Nacional de Mineração, elaborem um plano de reestruturação da atividade de fiscalização de barragens com metas de curto, médio e longo prazo, envolvendo um diagnóstico de necessidade de fiscalização, de necessidade de pessoal, de necessidade de recurso, de medidas de prevenção e combate à corrupção dos servidores, dos fiscais responsáveis. Apresentem esse plano com, olha a letra F, com uma dinâmica de avaliação e reavaliação contínua, que é o ponto que eu quero voltar com vocês agora. Se tem uma característica importante desse plano que caracteriza um processo estrutural, é que a sua implementação também deve ser acompanhada de medidas de fiscalização que permitam a renovação do diagnóstico e, por sua vez, a revisão do plano. Tem que ter uma lógica de revisão. Se você não tem essa possibilidade de completar esse ciclo que vocês estão vendo aí na tela, você vai ter você não tem de verdade um processo estrutural. Por isso que o meu conceito de processo estrutural talvez seja um pouco mais exigente que o de outros professores que vão falar aqui com vocês no curso. Porque, para mim, não adianta eu fazer o pedido e jogar a bola. Se eu não tenho esse ciclo, eu posso até ter um pedido estrutural, mas eu não tenho um processo estrutural. O processo não é estrutural. Então, só para dar um exemplo, muita gente considera que a famosa ADPF do estado de coisas inconstitucional do Supremo é uma atuação do Supremo estrutural. Eu explicitamente nego isso. Não me parece que seja uma atuação estrutural, porque ela não satisfaz esse requisito. A única coisa que o Supremo fez ali foi fazer uma declaração bombástica de que existe um estado de coisas inconstitucional no sistema prisional e mandar o fundo penitenciário liberar dinheiro. Mais nada. Não há nenhuma outra providência prática feita pelo Supremo naquilo ali. E eu fiz questão de olhar o acompanhamento processual, de olhar o inteiro teor, para ver se tinha de fato acontecido alguma coisa. Não aconteceu. Foi só isso que foi feito. Então, isso, para mim,
não atende aos requisitos de ser um processo estrutural. Havia um pedido estrutural, devo dizer a vocês. Se vocês pegarem a inicial, foi Daniel Sarmento que elaborou, se vocês pegarem a inicial tem um pedido de elaboração de um plano, que o Supremo não apreciou. Porque também o mérito não foi julgado ainda, né? Esse julgamento, apesar de bombástico, foi só a tutela provisória. O Supremo não apreciou o pedido de elaboração de plano. Então, eu acho que quem diz que esse processo é um processo estrutural é afoito. Pode ser que ele seja, pode ser que ele não seja. Também não me parece, nesse sentido, que Raposa Serra do Sol seja um processo estrutural, porque também não teve essa dinâmica pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A única coisa que o Supremo fez, no caso Raposa Serra do Sol, foi mandar tirar todo mundo de lá. Ele delegou essa função de executar a desintrusão, né, que a palavra foi usada, a desintrusão do território indígena foi delegada ao TRF da primeira região, o TRF procedeu à desintrusão e o caso foi arquivado. Ponto. Não há nenhuma outra medida no Raposa Serra do Sol que, na minha visão, justifique que ele seja chamado de processo estrutural. Então, não quer dizer que eu esteja certo. A única coisa que eu estou dizendo é, o meu conceito de processo estrutural é mais restrito do que outros conceitos que estão aí. E eu tenho feito questão dessa restrição, porque senão daqui a pouco não existe mais processo coletivo. Tudo é estrutural. Se você abre demais, tudo é estrutural. Então, eu digo que o processo judicial estrutural, ele não vai se satisfazer com a petição inicial. E é por isso que ele depende muito do juiz. Porque mesmo que a petição inicial peça esse plano, se o juiz não estiver disposto a essa atividade cíclica que eu estou mostrando aqui, você não vai ter de verdade um processo estrutural. Você vai ter algumas medidas, talvez, algumas providências estruturais, alguns comandos de reestruturação, mas você não vai ter o complemento desse ciclo. E isso implica, portanto, o avanço para a fase probatória. E como que eu vou definir, depois da fase probatória, se essa situação vai ou não vai ser conduzida dessa forma, vai ou não vai fechar esse ciclo. E mais, olha o problema, né? Como que eu vou definir se essa estrutura é capaz de produzir o resultado social que era esperado quando a petição inicial foi elaborada. Esse é um grande dilema. O que me parece é o seguinte: na instrução, nós vamos ter uma instrução no processo estrutural bifronte. Você vai ter uma instrução que olha para trás para tentar caracterizar o litígio, caracterizar que aquilo é de fato um problema estrutural. Usualmente, essa é até menos polêmica, porque em muitos casos o sujeito não nega. Esse caso da ANM, como é que você vai negar? Você tem 2 fiscais no estado de Minas Gerais inteiro, para 800 barragens. Você vai negar que tem um problema estrutural nisso? Né? Então, os problemas estruturais, às vezes, pelo menos no Brasil, são tão escancarados que não tem uma negativa desse tipo de situação. Então, a instrução para o passado é relativamente tranquila. Muitas vezes o mais difícil é a instrução para o futuro, que é a situação em que há divergência sobre quais são as providências a serem adotadas. Como que eu resolvo o problema? Tá bom, eu aceito que existe um problema, mas como que eu vou resolver esse problema? Né? Como que eu vou estabelecer o plano de solução? Eu posso aqui, já caminhando para a minha conclusão, dar a vocês algumas diretrizes. Como sempre, não tem uma resposta simples, mas tem uma resposta. Primeiro, você tem que traçar aquilo que eu chamo de diagrama do litígio. Você tem que saber quem são os grupos impactados por esse caso, por esse litígio, e como que eles estão hierarquizados.
não dá, eu acho, não dá para você prosseguir sem ter clareza em relação a isso. Porque muitas vezes os grupos mais mobilizados não são os mais impactados. Então, você tem grupos altamente mobilizados que estão ali, que comparecem às reuniões, que exigem, etc., etc., mas que não são os mais impactados. Então, aqui é hora de entender que, primeiro, você tem aquilo que eu chamei no meu livro anterior de conflituosidade no grupo. Então, você tem ali no grupo pessoas que, subgrupos que não concordam entre si com os caminhos que a gente deve seguir, e você precisa conhecer essas posições. Como que eu vou conhecer isso? Reuniões, audiências públicas, questionários. Hoje é tão fácil fazer isso, às vezes me encanta a falta de criatividade dos sujeitos processuais. As pessoas viram para mim e falam, mas como que eu vou saber o que os internos de um hospital pensam? Simples. Vai fazer um questionário no Google Forms, contratar 2 estagiários e pedir para eles passarem de quarto em quarto, espero que tenha algum estagiário assistindo aí, pedir para eles passarem de quarto em quarto com um iPad para as pessoas responderem. É simples. As coisas são bem mais simples do que parecem, né? Se eu quisesse, o Zanetti e eu gostamos de fazer isso nas nossas palestras, né? Tem um monte de mecanismos pelo qual você consegue, Mentimeter, que o Zanetti gosta, Google Forms, tem um monte de jeitos hoje tão simples para você saber a opinião das pessoas. Vejam que o Congresso Nacional está usando isso. Né? Volta e meia, o Congresso Nacional abre enquetes para saber a opinião das pessoas sobre projeto de lei. Algumas delas têm 100 mil votantes. Então, eu acho que, eu não sei se é preguiça ou falta de criatividade, porque tem tantos jeitos de você conhecer o seu público, de você saber o que o seu público está pensando, que isso é isso é uma situação que a gente precisa ter simples boa vontade mesmo. Boa vontade. A gente tem mecanismos participativos que podem ser usados. Agora, não quer dizer, deixando bem claro, que a gente deva transformar isso numa votação one man, one vote, né? Por isso que eu acho que os subgrupos precisam ser hierarquizados. Você precisa saber quem interessa mais nesses subgrupos, quem é mais relevante, quem precisa mais daquela, quem aquela pretensão, quem foi mais afetado pelo litígio, quem aquela pretensão vai impactar mais, e ver de que maneira você vai distribuir isso. Há um caso muito interessante sobre isso, também um aluno meu me contou lá no Maranhão, que ele é procurador da República, hoje não está mais lá, mas estava no Maranhão, Imperatriz, e ele tinha 2 grupos indígenas que estavam atuando, que estavam litigando, que estavam envolvidos numa controvérsia, e num determinado momento, os grupos tinham posições opostas. Só que ele, como procurador da República, tinha o dever de defender os 2. E ele era o único procurador lá, com essa atribuição. Então, o que ele fez, né? Ele pediu à nossa Câmara de Coordenação e Revisão que, excepcionalmente, designasse outro procurador para que cada um pudesse atuar em defesa de um dos subgrupos, em vez de você ter a mesma pessoa atuando em defesa de 2 subgrupos. Então, partindo da premissa bíblica de que ninguém pode servir a 2 senhores, ele disse, não, eu não posso atuar igualmente bem em defesa de 2 grupos que não concordam entre si. Pode ser que isso seja necessário em um processo estrutural, porque os problemas são muito complexos. Então, em algumas situações, não vou dizer que sejam todas, mas em algumas situações, pode ser interessante que você tenha mais de um representante. Um caso, para contar um último, né? Vocês viram que eu gosto de contar casos, deve ser o resquício mineiro da minha personalidade, depois de já 11 anos em São Paulo, eu gosto de contar casos. 9 anos em São Paulo, estou fazendo, fiz até aniversário em São Paulo, 9 anos, semana passada.
Eu gosto de contar casos, vou contar um último. A Lena Daher, que é lá do MPDF, tem aí o Roberto Carlos, também postou aqui no chat, que é do MPDFT. A Lena, que é colega do Roberto, lançou um livro pela Juspodium, pela Deplácido, em que ela conta um caso desse. Era uma situação em que você tinha um problema que estava sendo tratado do lixão de Brasília, um problema longo, complexo, etc. O Ministério Público estava defendendo que aquilo deixasse de ser um lixão, virasse um aterro sanitário, como diz a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, né? E lá pelas tantas surgiu um problema que ninguém tinha visto, que eram os catadores de lixo que atuavam no lixão. E o sistema do aterro, até onde eu entendi, que não é muito, mas até onde eu entendi, não permitiria essa atuação dessas pessoas. O que eles fizeram, então? Chamaram a Defensoria Pública. E aí a Defensoria Pública foi atuar no processo apenas olhando a perspectiva dos catadores. Essa é a perspectiva que ela ia olhar lá. Então, a Defensoria não foi lá para... Imagina, você não vai chegar o defensor público lá para entender tudo agora e recomeçar as discussões. E eu sinto que isso nos falta muito. Às vezes a gente cria grupos, forças-tarefas, esse tipo de coisa, apenas para dividir trabalho, mas não para dividir a perspectiva social. E eu acho que isso faz muita falta. Então, essa é uma experiência interessante que a Lena contou e que eu achei muito construtiva. Você tem ali a Defensoria olhando uma perspectiva dentro do litígio, que demanda um olhar diferenciado. E o Ministério Público continua tratando da questão. Aí a Samira fez uma pergunta aqui, que foi a que eu vi aqui, que eu acho que é isso exatamente. O litígio prisional, Samira, que o Supremo tratou na DPF 347, eu não tenho dúvida de que é um litígio estrutural. O litígio sobre as condições carcerárias no Brasil, eu não tenho dúvida de que é um litígio estrutural. Agora, o que eu não acho é que a DPF 347 esteja sendo conduzida como um processo estrutural. Ela não está tratando estruturalmente um problema que é estrutural. Então, o problema continua lá, só que eu acho que o Supremo não o vem tratando dessa forma. Eu não consegui ler tudo, veio um monte de mensagens aqui, eu não consegui ler tudo, mas é isso. Então, por isso que eu acho que eu estou com as perguntas anotadas então para tá ti bom. aqui. Então tá daqui a bom. pouco eu faço uma mediação. O pessoal vai subindo as perguntas no chat. É muita coisa para ler ao mesmo tempo. Tu sabe que a conversa contigo é tão agradável que eu nem vi que passou tempo, né? Eu até ia te sugerir que fizesse uma introdução de prova antes de passar para a Thaís. Porque... Eu encerrei. Eu acho que eu vou deixar a bola das provas com a Thaís, que é quem entende isso e quem eu cito no livro, inclusive, para tratar de prova. Mas a minha introdução sobre prova é essa. Eu acho que, na verdade, você tem duas fases probatórias em uma. Você tem uma instrução para o passado, para caracterizar o litígio como estrutural, que às vezes é simples, porque é óbvia, como o caso do sistema prisional. Ninguém, acho que discordaria que o sistema prisional é um litígio estrutural e que é um caos. Mas o grande problema está na instrução para o futuro. Como que você prova que o plano é capaz de dar conta de um problema dessas dimensões? Reparem que o caso prisional talvez seja, né, a última fronteira, igual Star Trek, porque nem nos Estados Unidos esse problema foi resolvido. Com muito mais dinheiro, com outras características de processo, por mais que todo mundo cite Holt versus Sarver, é um caso em que houve avanços, mas não houve soluções. O sistema prisional americano veio de litígio em litígio relacionado ao sistema prisional desde a década de 70 e até hoje o problema prisional nos Estados Unidos é muito sério, devo dizer, muito sério da perspectiva deles. Talvez se o sistema prisional americano fosse transplantado para o Brasil, a gente acharia que seria um grande ganho. Mas da perspectiva deles, do ponto de vista deles, eles têm um problema muito sério
sobre essa questão. Então, basicamente é isso. Depois eu quero dar um tempinho para as perguntas, quero dar tempo para a Thaís falar, então eu deixo vocês por aqui. Vou mostrar só a capa do livro aqui, porque, né, livro é igual filho, a gente quer mostrar e tudo. Eu só posso mostrar a capa no slide, não consigo mostrar ainda a capa presencial, porque, como eu disse, eu mesmo não recebi ainda o meu exemplar do livro. Mas... O meu já está comprado e não chegou também, viu, o meu Edilson? também não. O meu também eu não não. sei Pois qual é o segredo. Foi a Thaís que já recebeu? Foi a Mariângela. A Mariângela. Eu não sei como é que a Mariângela fez para receber já. Pois é. O meu não chegou. Então tá aí, Processo Civil Estrutural, Teoria e Prática da Juspodium 2020. Quem quiser depois entrar, eu fiz um link no Bit.ly para ficar mais fácil, que é bit.ly/Processo Civil Estrutural. Então é um link mais fácil para quem quiser acessar, bit.ly/Processo Civil Estrutural. Meu querido Zanetti, era esse o recado. Muito obrigado. Fico aqui à disposição para os comentários e perguntas. Muito bom, excelente, Edilson. Acho que tu colocaste aí uma série de questões, né? Esse é um tema, e eu sempre percebo isso com alguma clareza quando a gente fala de processo estrutural, né? E tu disseste, o próprio Sérgio ontem falou, nós sabemos muito de práticas processuais e estruturais, todos que trabalham no Ministério Público vêm fazendo muitas práticas processuais e estruturais há algum tempo. E eu até comentava com a Carol Beraldo isso, né? O que a gente agora está tentando fazer, e o esforço desse curso dentro dessa ótica primeiro, uma sensibilização geral, né? Sim. E, segundo, uma recolha dessas práticas, tentar uma sistematização dessas práticas. E o teu livro presta uma grande contribuição. Foi essa a ideia. Essa organização que tu fez aí, mais de 80 casos, né, com práticas estruturais, deram certo, não deram certo, né? Essa sistematização de como é que funciona esse círculo de implemento estrutural, vamos chamar assim, né, que tu construiu, né? Eu criei um último nome, vou contar essa. Eu criei um nome novo na última revisão do livro. Eu falei, não, acho que isso aqui, eu estou chamando isso de processo-programa. É um processo-programa. O processo não tem aquela ideia do passado para o futuro, né? Ele é um programa. Ele vai gerar um programa de transformação. Processo-programa numa relação circular de implemento. Muito Exatamente. bem. Já pode cair no concurso. Tá vendo? O pessoal que ainda não entrou no MP coitados dos alunos. começa a se preparar, que além do incidente, demandas repetitivas e de todos os novos nomes do CPC, agora nós temos processo-programa. Muito bom, Edilson. Eu acho que é um grande tema, né? E a gente precisa dar nome às coisas, né? A gente não pode ter um lugar tão novo que, para dizer da coisa, você tem que apontar o dedo, né? Eu acho que a gente tem que superar isso na América Latina, na América do Sul como um todo, mas em especial no Brasil, né? O Brasil, eu acho que é um país que já tem uma vasta experiência, a gente tem que consolidar essas práticas e colocar elas alinhadas para atingir bons resultados. Gostei muito de várias das coisas que tu falou, mas eu não quero gastar nosso tempo sem antes passar a palavra para nossa querida Thaís, professora doutora, uma amiga gentilíssima. Queria te agradecer muito por ter aceito esse convite de inopino, né? Devido à oportunidade de eu me lembrar do teu nome em razão do tema, a importância das pesquisas que tu tem desenvolvido e a importância desse tema para o processo em geral e especialmente para o nosso processo coletivo e para o processo estrutural. Então, tem a palavra aí, Thaís, pode falar aí uns 10 minutos e aí a gente vai passar para as perguntas. Obrigada, Zanetti, agradeço muito, fiquei muito feliz em amanhecer com seu convite hoje. Muito bom estar aqui com todos e todas. Eu vou falar em 1 minuto e meio, resumidamente, qual foi o objeto da tese em si, e depois trago pontualmente aqui, né, pincelando alguns pontos que eu acho importantes para o tema que está sendo abordado e complementando
né, visando dialogar aí com tudo que o Edilson trouxe, olhando especificamente para a prova, né? A tese foi sobre coletivização da prova, técnicas de produção coletiva da prova. E, basicamente, 3 técnicas foram propostas. Uma primeira técnica, não vou dar muita atenção para ela hoje, em razão do tempo, em razão da temática, que é a criação de uma espécie de incidente de coletivização da prova a partir da concertação de atos lá do artigo 69 do Código de Processo Civil. Então, havendo um fato repetitivo em várias ações individuais, seria possível se instaurar um incidente para a produção comum da prova desse fato que se repete nessas inúmeras demandas, com várias características aí de procedimento, de competência, questão do contraditório. Essa seria uma primeira técnica. Uma segunda técnica, que aí me parece que pode ser mais interessante aqui para a temática de hoje, que é a da produção antecipada coletiva da prova. Então, a ideia de se aplicar a produção antecipada, aquela mesmo lá do 381 do Código de Processo Civil, especificamente olhando para essa produção coletiva, com possibilidade aí de ser instaurada por qualquer ente legitimado à produção da prova. E uma terceira técnica, que passa pela ideia de produção negociada da prova também coletivamente, seja em âmbito judicial, seja em âmbito extrajudicial. Por que eu acho que a ideia da produção antecipada coletiva da prova interessa mais para a temática de hoje, né? O Edilson falou várias coisas relevantes, mas uma delas me chamou mais atenção, né? Como evitar o pedido genérico, né? Como saber que pedido formular, que medidas, afinal de contas, eu preciso pedir para solucionar aquele conflito que é estrutural, também de forma estrutural, né? Também de forma adequada, né? E nós vemos muita dificuldade em ações coletivas como um todo, não só nessas com a peculiaridade da característica estrutural, mas ações coletivas como um todo, em razão justamente da falta de prova, né? Muitas vezes se deixa ali para a produção probatória dentro da ação coletiva, muitas vezes essa fase instrutória não acontece, é muito comum, já atuei em muitas ações coletivas, principalmente para tutela de direitos individuais homogêneos, em que essa prova não existiu, porque, afinal de contas, a sentença que vem depois é genérica, deixemos isso depois para liquidação, para execução, que é outro problema, né? É outro grande problema aí no sistema coletivo, ali, a nossa forma de liquidação e execução. E depois, muitas vezes, lá na fase de liquidação e execução, é que a gente vai constatar ou questões que não foram trazidas para a ação coletiva deveriam ter sido, ou o valor global daquele problema que possibilitaria uma transação, né? Eu tive um caso, por exemplo, que tramitou durante 15 anos uma discussão de contratos de leasing com eficácia em âmbito nacional, tramitava no Distrito Federal. 15 anos depois, inicia-se uma execução, uma liquidação coletiva, depois uma execução coletiva em que uma prova estatística é produzida para se aferir o valor do dano relativo à multa contratual em 24 mil contratos de leasing, para, a partir desta prova, então, a empresa arrendante celebrar um TAC com o Ministério Público e os 3 milhões que foram aferidos lá, apurados na época, serem destinados para o fundo, não serem destinados sequer para as pessoas que sofreram aqueles danos. 15 anos depois, eu fico aqui pensando se essa prova tivesse sido produzida antes de iniciar esse conflito, se esse TAC não teria saído antes, ou se ao menos essa sentença não sairia muito mais efetiva, prevendo já medidas mais efetivas, enfim, né? O que eu consigo fazer a partir de uma prova produzida na minha mão é muito melhor do que a propositura dessas ações coletivas de forma muitas vezes genérica, como realmente nós vemos, né? E como então evitar o pedido genérico? Pensando aí numa produção antecipada da prova, para muito além do inquérito civil, não é? Não só pelas restrições que o inquérito civil acaba inevitavelmente apresentando pela sua própria característica em termos de contraditório, como também por ofertar a possibilidade do uso dessa ferramenta aos demais legitimados, não só ao Ministério Público, né? Logo depois que eu defendi a tese, o professor Talamini, que foi meu orientador, fez um evento, aquele evento Café com Torradas, não sei se vocês já ouviram falar, um evento em que se faz um café da manhã e escolhem uma pessoa para ser torrada, e a torrada fui eu. E aí, nesse café da manhã, ele chamou o professor Gustavo Osner, o professor Elton Venturi, para debaterem, dialogarem. A ideia do evento, ele tem esse nome, porque a ideia é que seja um debate honesto, um debate tranquilo, sem mimimi, né, com críticas que possam ser formuladas e tal. E eu escolhi o item da coletivização da prova pela via da concertação,
porque não deixa de ser o meu preferido dentro da tese, né? A partezinha dela de que eu mais gosto. E o professor Elton vira e diz, olha, eu gosto muito dessa parte, mas para mim, como membro do MP, me interessa muito a produção antecipada coletiva, porque isso pode, inclusive, nos ajudar a resolver muitos dos nossos problemas e das limitações que o inquérito civil nos traz. Então, seria muito legal se nós começássemos, de fato, a utilizar a produção antecipada coletiva da prova e os outros entes legitimados também, previamente à propositura de uma ação, para que depois essa prova possa ser utilizada para subsidiar os pedidos de uma ação coletiva, se tiver cunho estrutural, melhor ainda, para poder mapear, afinal de contas, esse problema e as medidas possíveis de serem adotadas, e mais. É um procedimento muito amplo. Lembrem-se de que lá no 382 do CPC existe a possibilidade de participação de terceiros na produção antecipada da prova, né? A professora Sofia Temer, lá na tese dela, inclusive, traz esse exemplo como uma espécie de interesse especial aí na intervenção para a participação da produção da prova. Então, eu posso ter inúmeras pessoas participando dessa prova, eu posso ter um ente legitimado, um representante adequado, nem vou entrar aqui na discussão da representação adequada, mas eu posso ter aí um representante adequado, e depois essa prova vai poder ser utilizada não só para subsidiar demandas coletivas, como também demandas individuais. Ações individuais vão poder ser propostas por membros daquela coletividade com base naquela prova que foi produzida num procedimento amplo de participação. E é claro que nós também podemos ter esse aproveitamento de uma prova coletiva quando eu olho para uma prova produzida numa ação coletiva qualquer. Eu posso trabalhar com a ferramenta da prova emprestada, tanto nesse exemplo, para essa técnica da produção antecipada coletiva da prova, emprestando, transportando essa prova produzida antecipadamente para ações coletivas ou ações individuais, como também eu posso trabalhar com a técnica do empréstimo, tirando uma prova de uma ação coletiva, da fase instrutória de uma ação coletiva, e levando essa prova também para ações individuais. A lógica do caso que o professor Zanetti citou vai passar um pouco por aí. O que aconteceu lá no caso do Vale do Ribeira, né? Houve uma contaminação por chumbo há muitos anos atrás. 2 ações coletivas foram propostas em Curitiba, na Justiça Federal de Curitiba, para discutir o dano, e havia ali pedidos de indenização por dano coletivo, de indenizações individuais, então tem uma série de pedidos ali, de reparação, restauração, né, do meio ambiente também, etc. De repente, quando essas ações coletivas estavam na fase instrutória, do dia para a noite chegam 2.300 ações individuais numa comarca única, uma vara única de uma comarca pequenininha, perto de Curitiba, em Bocaiúva do Sul, para discutir também o dano gerado em razão da contaminação por chumbo daquela empresa, a mesma que era ré nas ações coletivas. O que o juiz, desesperado, porque eu imagino, né, do dia para a noite, 2.300 ações brotando numa vara única, faz? Ele suspende todas as ações individuais. Por quê? Porque existem as ações coletivas, aplicando, inclusive, aquele precedente já antigo, né, do ministro Benetti, que vai dizer que as ações devem permanecer suspensas e que o próprio artigo 104 do CDC não impediria a suspensão das ações individuais. Um monte de agravos de instrumentos são propostos, ainda estávamos na época do CPC de 73, e no tribunal se decide, então, que as ações deveriam prosseguir, se dá origem a recursos especiais. Um desses recursos especiais chega no STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão afeta esse recurso para julgamento na modalidade dos recursos repetitivos, e então decide que, enquanto o trânsito em julgado da sentença coletiva não ocorrer, todas as ações individuais devem permanecer suspensas, e é isso que está acontecendo neste momento. O recurso especial foi proferido, enquanto isso a sentença coletiva foi proferida. A perícia desse caso é interessantíssima, ela constata, traz uma série de questões fáticas muito interessantes. A sentença foi de procedência, estabeleceu uma série ali de determinações, e ela está em fase recursal agora com o TRF. Enquanto o trânsito em julgado não acontece, as ações individuais estão suspensas. Qual que é a grande dificuldade desse caso? E eu deixo isso aqui para pensarmos, né? Porque a solução disso, inclusive, é muito difícil. Eu escrevi o artigo do Casebook que o professor Edson e o professor Zanetti estão organizando, uma obra super legal sobre esse caso, e trouxe justamente essa questão, né? Qual que é o grande problema ali?
Nas ações individuais, existem réus que não estão no polo passivo da ação coletiva, e são instituições financeiras que financiaram, que consideram empréstimos para a empresa poluidora, naquela ideia do poluidor indireto, da tese do poluidor indireto. Então, bancos que consideram empréstimos para a empresa e não são réus na ação coletiva, são réus nas ações individuais. Ficamos aqui imaginando, então, uma vez ocorrendo o trânsito em julgado das sentenças coletivas lá, depois do julgamento dessa apelação, do recurso especial e de tudo que virá nessas ações coletivas. O que vai acontecer com essas individuais? Vai ser possível aproveitar a prova produzida, mas os bancos não participaram da produção dessa prova. E essa prova pode gerar prejuízo para esses bancos. Nós vamos poder aproveitar eventuais decisões proferidas nesse caso, né? Se eu entender que existe ali coisa julgada sobre questão prejudicial, por exemplo, sobre várias questões, ou a própria decisão coletiva final vai poder ser utilizada também nessas ações individuais, né? Claro que eu tendo a dizer que essa prova pode ser utilizada, mas temos aí o problema do contraditório, porque os bancos não participaram dessa prova. Fato é que essa perícia foi refinadíssima, longa, muito longa e muito aprofundada. Eu li esse laudo pericial e ele é muito interessante. E ele traz conclusões como: a empresa deixou o chumbo a céu aberto na região em que ela estava localizada. Mas a terra ali daquela região já tinha excesso de chumbo. Não necessariamente foi o chumbo da empresa que gerou a poluição. Ela traz conclusões muito interessantes que vão poder ser utilizadas também nas ações individuais. E claro que eu tenho que, de alguma forma, aproveitar essa prova e tentar, por alguma razão, de alguma maneira, superar o problema do contraditório. Nós temos muitos artigos científicos de pessoas que estudam essas questões, de químicos, enfim, né, que foram atrás dessas questões dessa contaminação por chumbo para além da questão jurídica, né, e que também analisaram essa questão, e esses artigos, esses pareceres poderiam ser trazidos ali para reforçar essa prova. Mas o grande problema do aproveitamento de uma prova produzida coletivamente reside, sem dúvida, no contraditório. Contra quem eu posso utilizar essa prova, afinal de contas, né? Necessariamente contra quem participou? Será que a presença de um representante adequado na produção dessa prova é suficiente para atender a questão do contraditório, né? Enfim, eu termino aí essa brevíssima exposição, né, para não usar muito tempo, porque acho que a ideia era só pincelar algumas coisas, deixando essa indagação para vocês. Como resolver também a questão do contraditório em casos como esse do Vale do Ribeira, né? Certamente o ministro Salomão não pensou nisso quando ele determinou a suspensão, ele não pensou no que vai acontecer depois, quando as ações voltarem a correr, né? Enfim, em linhas muito gerais é isso. Bem interessante. Se quiserem continuar esse diálogo, enfim, né, entender aí outros pontos. Eu acho que ele não pensou nisso, porque até lá já estaremos todos mortos. Pode ser. Vai demorar. Um dos problemas sérios que a gente tem com suspensão. Muito bom, Thaís, muito bom, muito bem colocado, os temas todos pontuados, ficou super interessante, né? Esse tema da prova, a gente tem aí provas por amostragem, provas estatísticas, tem uma série de rupturas necessárias e, ao mesmo tempo, a gente tem uma virada epistemológica na prova que vai acontecer. É inexorável que o direito processual brasileiro vai passar por uma virada epistemológica na prova. Nós somos um dos países mais atrasados da América Latina em termos de produção de prova. No processo penal, o nosso problema probatório é seríssimo e nós vamos passar por essa virada. Então, é bom que esse tema entre no nosso radar e que a gente consiga perceber essas nuances, né? Eu estava aqui pensando nesse caso, já pensei aqui em várias questões que eu acho que são interessantes, né? A própria relação de direito material entre as empresas e os bancos, até que ponto eles podem usar o contraditório para se opor à prova, uma vez que a responsabilidade deles pode ser subsidiária, claro. E em razão disso, não importa o fato deles não terem participado do contraditório no segundo processo, que, na verdade, a responsabilidade deles decorre da condenação da própria empresa. Então, tem uma série de elementos aqui que a gente poderia considerar. Pode também considerar a possibilidade de ampliação do contraditório na própria ação coletiva, para incluir um terceiro, né, justamente para facilitar depois a utilização dessa prova no futuro. Enfim, são questões que se abrem justamente pela plasticidade que o processo vai assumindo agora, né? Nós estamos aí com um momento especialmente interessante para processualistas que não gostam do processo que não serve para resolver problemas, né?
Aquele processualista que gosta do processo para não resolver nada... Preliminares. Exatamente. Aquele está perdido. Esse é o momento em que ele perdeu o rumo, perdeu o senso de casa, já não sabe mais para onde correr quando o parágrafo 2º não elimina a ação, né? Esse processualista perdeu o rumo. Agora, nós estamos num momento especial realmente para aqueles que estão tentando aí, construir soluções. Eu vou começar aqui com umas perguntas para o Edilson, e aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Thaís também, eu coloco. Nós ainda temos uma meia hora ainda de debates. Edilson tem várias perguntas, muitas perguntas, vamos lá. Bem interessantes, né? Já tem até uma para a Thaís aqui também. Vamos lá. O Quintino perguntou um tema que tem a ver com essa questão do CPC. Né? Ele perguntou o seguinte: a praxe de não discussão das causas do problema não decorreria, em parte, do princípio da efetividade do processo? E aí ele faz uma conexão entre o princípio da efetividade do processo, né, e o fato do CPC, muito embora ser recente, apresentar ou não uma resistência ao processo estrutural. Essa é uma discussão que sempre aparece quando a gente fala do processo estrutural, né, e eu começo com essa pergunta aí, que é mais ampla, pergunta guarda-chuva que o Quintino fez. Tá, legal. Obrigado, em primeiro lugar, pelas perguntas. A mim parece que não, pelo menos, ou talvez sejam os meus olhos, né? Eu tenho tentado ler o CPC de uma maneira que favoreça o processo estrutural e não de uma maneira que gere resistência. Talvez sejam os nossos olhos, né, Zanetti? Mas, assim... Por que eu estou dizendo isso? Veja só, Quintino, a minha premissa básica de raciocínio é a seguinte: o CPC adotou uma série de técnicas de flexibilização processual. Né? Isso é inegável. Você tem um monte de dispositivos ali de flexibilização, seja flexibilização consensual, seja flexibilização pelo juiz em menor medida, seja flexibilização procedimental, aí pega 190, 1394, 536, 327, você tem uma sopa de artigos ali. 1049. 1049, que vão falar de flexibilização. Agora, vejam, a minha premissa de raciocínio é a seguinte: se o código hoje acha que isso é admissível até mesmo num conflito puramente privado, um conflito que poderia até ter ido para arbitragem, como que isso poderia não ser admissível em conflitos que envolvem a sociedade como um todo, em conflitos que envolvem valores sociais muito importantes, em que não raramente envolvem grupos vulneráveis? Então, me parece que seria muito contraditório da nossa parte dizer que não se admite uma flexibilidade procedimental no processo estrutural quando a gente está admitindo até mesmo em conflitos de índole estritamente privada, em que as partes são iguais, em que o problema ali não tem interesse público nenhum. Então, eu acho que as premissas de raciocínio do CPC hoje, se elas são aplicáveis ao processo individual, cooperação, a expansão dessa ideia de cooperação entre os sujeitos processuais, se tudo isso vale até num processo de direito privado, entre dois bancos, não tem como isso não valer no processo coletivo e no processo estrutural. Então, eu acho que dá para a gente interpretar os dispositivos nessa linha. É uma interpretação, claro, e você vai poder achar gente fazendo interpretações contrárias também. Mas, claro que também o código não foi pensado para isso, né? O único artigo do CPC que explicitamente falava de processo coletivo foi o único artigo inteiramente vetado. Né? Curiosidade, que era o 333. O único artigo inteiramente vetado do código era o artigo que tocava no processo coletivo. Então, por aí você vê que o código não vai para esse lado. Agora, que de fato é um problema, que de fato é uma questão que me parece que não é uma interpretação abusiva, exagerada, me parece que não é. Muito bom, muito bom. Estamos plenamente de acordo, né? O CPC é plástico, moldável, flexível, adaptável, normas fundamentais, cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados, pensado para promover o mérito e não o próprio processo. Então, para atender as necessidades do conflito de direito material. Então, se a gente está preocupado com isso... E a tutela das pessoas também, né? Já que tem essa coisa da consensualidade, né? Ele até foge um pouco
daquela estabilidade da demanda, da causa de pedir, do pedido, daquela ideia de fechada, de que o processo tem uma cara no início e vai morrer com aquela cara no final, né? O processo não é que nem gente, né? Isso. Nem sei se isso vale mais para a gente hoje, porque tem plástico, enfim, tem uma série de... Pois é. Mas assim, aquela criança que você olha que tem a mesma cara que tem quando tem adulto, né? O processo era assim, agora já não é mais. O processo muda, ele tem uma dinâmica, ele acaba permitindo... E se isso vale para um conflito entre o Itaú e o Bradesco, como é que isso não vai valer para um conflito estrutural? É muito importante isso, né? Essa ponte para o direito material, mas não para um direito material qualquer. É aquele direito que se constrói para o conflito, né? Muito importante. Esse tema eu acho fundamental. E aqui a gente tem algumas perguntas, Edilson, que eu acho que também tu poderia explorar um pouco essa questão dos procedimentos administrativos nossos, né? Tem uma aqui do Marco Aurélio, dizer o que fazer quando está na fase de diagnóstico, né? O Marcos Aurélio, nosso querido presidente aí do CEDEMP, né? E quando se está na fase de diagnóstico e outro legitimado coletivo entra com ação sem diagnóstico. É muito comum. Deixa eu juntar algumas aqui para te poder tentar resolver elas juntas, né? Tá bom. Uma outra pergunta do Quintino. Como se desenvolve esse plano de trabalho de longo prazo quando os inquéritos civis têm um teto de tramitação de 3 anos? Tá? O problema do tempo nos procedimentos administrativos. Tá? Então, também aqui uma outra, né? Postular que a própria administração pública execute o plano, né, minimizaria a infundada crítica de ativismo judicial, né? Uma pergunta que a gente também pode pensar em termos de procedimentos administrativos, porque a gente tem desenhado agora inquéritos resolutivos, né, ou procedimentos administrativos resolutivos, né? Que ele vai perdendo força ao longo do procedimento, você vai tratando as questões dentro do procedimento e aí você arquiva porque já não há mais a questão a ser tratada, né? Ela vai desidratando, né? O inquérito vai desidratando. Acho que aí a gente tem algumas perguntas para te ensaiar uma resposta sobre o problema do procedimento. Vamos lá. Começando do final, eu não tenho dúvida, eu tenho um capítulo inteiro, o capítulo 2 do livro é inteiro para discutir se o processo estrutural deveria existir e quais são os fundamentos teóricos da existência de um processo estrutural. E aí eu discuto tudo isso. E acho que um mecanismo muito bom para a gente discutir, para a gente diminuir as críticas, é exatamente incumbir o próprio administrador de elaborar e implementar o plano. Eu não tenho dúvida de que essa, não apenas por isso, é a melhor alternativa, mas também porque ele é quem tem mais informação sobre o caso, ele é que tem contato com os atores necessários para resolver o problema. Eu também cito uma experiência muito interessante lá de Minas, que o nosso querido colega do MPMG, Antônio Joaquim, relata em relação à mediação sanitária. Ele demonstra como que, às vezes, um problema na saúde não é um problema que decorra, que uma pessoa possa resolver, porque você tem ali hoje nos hospitais, você tem uma soma de pessoas agindo naquele ambiente hospitalar. Então, porque você tem muita terceirização, você tem muito aquilo que o pessoal do trabalhista chama de pejotização. Então, não é você tirar o gestor do hospital que vai resolver. Você, às vezes, tem uma questão muito mais rica do que essa por trás. Então, trazer esse sujeito para o seu lado, sem dúvida que é o melhor caminho, não apenas para reduzir a crítica, mas também porque é a maneira mais eficiente de resolver o problema. Segundo, aí voltando, né? Eu acho que esse problema do outro legitimado coletivo que o Marco menciona, e que o Marcos menciona, também entrar com ação antes, né, da gente terminar o diagnóstico. E ele tem um problema associado que são as ações individuais. Enquanto você está diagnosticando, os advogados estão lá entrando com ações individuais. Então, é aquilo que eu chamo de fuga do processo coletivo, ou fuga do processo estrutural. Você tem caminhos de fuga do processo estrutural. Ou porque a gente tem outros legitimados competindo, e eu escrevo essa palavra, viu?
viu, Marcos? Existe hoje uma espécie de corrida ao processo, dependendo da situação. Agora, na pandemia, nós vivemos isso terrivelmente, assim, toda vez que saiu uma notícia, você tinha de que alguém fez um absurdo, e muitos absurdos foram feitos, no final do dia você já tinha uma ação civil pública proposta por alguém, sabe Deus aonde, não sei o quê. Então não dava tempo de fazer diagnóstico, de estruturar nada, porque sobretudo quando a causa é notória, né, quando a questão é notória, você tem esses dois caminhos de fuga. Ou você tem um legitimado de maneira assodada, correndo para propor uma ação, ou você tem excesso de ações individuais sendo propostas por várias pessoas. Mariana, o caso do Rio Doce, a gente teve isso, né? Em poucos meses, as justiças de Minas e do Espírito Santo receberam 100 mil ações individuais. Então, não deu tempo de estruturar nada, porque, de repente, você já teve uma enxurrada de ações. Isso, hoje, no nosso sistema, não tem ainda uma solução. Mas eu desconfio que esse precedente do STJ, que a Thaís trabalhou, virá a ser a solução no futuro. Eu desconfio que esse entendimento de suspensão compulsória vai avançar. Vai avançar. E vai permitir que a gente construa teses para suspender ações civis públicas propostas sem a instrução processual adequada, ou, às vezes, para fazer com que elas retrocedam e andem no ritmo necessário para a instrução apropriada, ou para suspender as ações individuais quando você tem uma demanda coletiva correspondente. Eu não estou dizendo que isso é necessariamente bom, porque você tem isso aí... é importante. Existem riscos, né? Sempre que Existem a gente lida com a riscos. Admissibilidade de processo, suspensão de processo, nós lidamos acesso com à isso. justiça, exatamente. Eu não estou dizendo que isso é necessariamente bom, eu acho que isso vai oferecer um risco, às vezes, significativo, mas eu acho que, ao longo do tempo, a gente vai caminhar para isso, para usar a suspensão como uma espécie de inadmissibilidade branca, né? E dizer que essa ação não é admissível, em vez de eu dizer que não é admissível, que é uma coisa meio dura, eu digo que vai ficar suspensa. Que no fim, como a Thaís demais demonstrou... para acesso à justiça. É duro demais para acesso à justiça dizer que é inadmissível. Então ela fica suspensa, né? Que no fim é a mesma coisa. Como a Thaís demonstrou, no fim dá na mesma. Talvez não seja, se a gente permitir tutelas de urgência e, por exemplo, fazer uma leitura do sistema, até utilizando o próprio modelo dos casos repetitivos, para permitir tutelas de urgência quando haja necessidade e adequação, né, das medidas. Enfim, se pode refinar esse instrumento. Né? Eu acho que o instrumento, sendo suspensão dura, ele tem um risco muito sério para o acesso à justiça. Né? Esse próprio caso que a Thaís citou, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para concluir a produção da prova. Já concluiu, Thaís? Já? A prova já saiu sentença, inclusive, está em fase recursal. Mas não transitou, né? Mas é o caso de ver... E na apelação eles estão discutindo a prova? Provavelmente, né? Inúmeras coisas, questões, né? Porque a prova, de fato, trouxe uma série de fatos que, inclusive, poderiam gerar até uma valoração diversa e uma conclusão diversa na sentença. Então, é bem complexas as questões. E como são questões complexas, a gente não sabe quando elas terminam, né? Porque sim, bons advogados podem fazer com que elas se transformem em questões de direito para subir para o STJ e para o STF. Né? Claro. Exatamente. Então, o tempo de duração de um processo desse pode aumentar muito, né? Em relação, às vezes, à complexidade que teria para a prova individual. Né? Tem uma série de questões aí. É um caso maravilhoso para se estudar, né? Com certeza. E a última questão, que foi a primeira, na verdade, foi sobre os prazos. Na verdade, eu acho que aí esses prazos pesam até mais sobre o juiz, né? O CNJ, com as suas metas, etc. Acho que aí a questão é muito clara. Isso precisa ser explicado, precisa ser compreendido. Não se faz processo estrutural dentro desses constrangimentos de prazo. Seja prazo para concluir inquérito civil,
civil, seja prazo para concluir processo judicial, para proferir sentença. Eu acho que hoje essa crítica já vem sendo feita com mais recorrência pela doutrina, pelos práticos, e eu acho que hoje há uma compreensão um pouco maior, pelo menos eu posso dizer, no meu universo, há uma compreensão um pouco maior sobre isso. Embora eu tenha que justificar esses inquéritos com mais de 3 anos, eu não sou, de fato, pressionado a acabar com eles. Da mesma forma que eu acho que também as metas do CNJ em relação aos juízes já arrefeceram um pouco também, e o CNJ já entendeu que as metas são importantes, mas que elas não são tudo. Então, pelo menos essa é a minha percepção hoje. E acho que não tem dúvida, isso é um obstáculo e que a gente não tem como trabalhar com essas constrições de prazo. O risco é que, se você também demora demais, você tem a fuga. Os outros atores que têm a caneta na mão, seja do processo individual, seja do processo coletivo, vão fugir e vão passar a tratar isso em outros processos. E, no fim, quando você tiver o seu maravilhoso processo estrutural, ele não vai servir mais para nada, porque o caos já está instaurado. Então, o tempo é um problema muito sensível no processo estrutural, no processo como um todo, mas o tempo é um problema muito sensível no processo estrutural. Eu tenho um subtítulo específico para discutir iniquidade temporal no livro. O caso das ações do Rio Doce foi um exemplo, né, Edilson? Tu sempre cita, né? A celeridade da ação, a celeridade do acordo, né, e o que isso gerou, né, de impacto. São muitos tempos, né? São muitos tempos que você envolve ali. Foi isso, né? Você teve uma ação, para quem não acompanhou, no caso do Rio Doce, você teve uma ação civil pública proposta pelos entes federados envolvidos. Eu ponho as datas certinho no livro. Esse é um dos casos práticos que eu menciono, inclusive, uma das experiências práticas. Os entes federados propuseram essa ação em meses do desastre, não havia diagnóstico nenhum, e fizeram um acordo 2 meses depois que propuseram a ação. Então, tudo andou muito rápido e isso gerou diversos problemas que depois a gente teve que lidar e estamos lidando até hoje. Tem mais duas perguntas que eu vou juntar aqui. A pergunta do Alan, né, sobre a espécie de sentença que teríamos no processo estrutural, e a pergunta do Marcos, o Marcos Aurélio, se nos processos estruturais é possível falar numa tutela do direito material de reestruturação. Sim. Seria diferente da tutela inibitória da remoção do ilícito, né? Eu acho que a gente está começando a dar nomes às tutelas. Eu acho que é essa a ideia. Exato. Né? Sentença, tutela, hoje a gente está tentando aí... Acho que sim, de fato, em muitos casos o processo vai tratar de reestruturação e não propriamente de estruturação, né? Então, acho que isso é uma característica sem sombra de dúvida. Eu não sei se a gente poderia dizer que isso é uma tutela ou não. Eu devo dizer a vocês que essas questões classificatórias não me interessam muito especificamente, mas eu acho que daria para pensar, sim, dizer que você tem uma tutela de reestruturação. Acho que daria para construir essa ideia, em vez de ser uma tutela inibitória ou de remoção do ilícito, você tem uma tutela de reestruturação. Não é um assunto que me interessa particularmente, mas acho que daria para construir essa ideia. E a natureza da sentença é outro assunto que não me interessa particularmente, eu não sou muito dessas coisas de teorias classificatórias, mas o que eu acho importante é entender o seguinte, que ela é uma sentença que está profundamente imbricada com seu próprio cumprimento. Ela é uma sentença, para quem gosta de Dark e essas coisas de ficção científica, ela é uma sentença em que o futuro influencia o passado. Né, em que você vai ter que colher elementos da execução do cumprimento subsequente para retroalimentar a sentença, e que é uma coisa muito atípica para um processo judicial. Eu acho que isso é muito, eu faço essa analogia no livro, isso é muito mais fácil quando a gente pensa em procedimentos administrativos, quando a gente pensa, por exemplo, no licenciamento ambiental. Né, o Ivan, que está aí, o nosso grande especialista em ambiental, que é cíclico, que de tempos em tempos faz parte da dinâmica do licenciamento uma revisão. Isso tem uma cara estrutural.
para a gente trazer essa ideia para o processo judicial, a gente vai precisar estender um pouquinho mais os limites da teoria do processo, né? Mas eu trago algumas soluções para isso no livro. Uma das soluções é tutela provisória. Então, em vez de você esperar a sentença para implementar, você tem tutela provisória permitindo que a implementação e a cognição aconteçam ao mesmo tempo. Você implementa a tutela provisória ao mesmo tempo que você ainda está fazendo cognição para a sentença. E a outra é a decisão parcial de mérito. Eu acho que essas duas ferramentas podem ajudar um pouco a fazer com que o futuro influencie o passado, fazer com que aquilo que acontece na implementação influencie a sentença. Eu gosto muito dessa ideia de parcelar, fracionar, tratar os objetos separadamente no processo estrutural e no processo como um todo, né? Porque o processo tem que ordenar a dissolução do conflito. E se a gente, às vezes, tenta resolver o problema geral de forma muito ampla, a gente acaba perdendo, como tu disse, o foco, né? Então, a gente tem que ter essa clareza e ir resolvendo por etapas, pequenas entregas. Tem algumas perguntas ainda para o Edilson, mas eu vou fazer uma para a Thaís também, que é a seguinte, aí o Edilson pode também responder, Edilson, juntos. Thaís, você acha que é possível a produção antecipada coletiva da prova se dar em sede de inquérito civil? A partir de uma perspectiva mais aberta e ampla do inquérito civil, com respeito ao contraditório, que fomente a participação de grupos e subgrupos, eu acho que aqui é prova extrajudicial mesmo, né? Não é a propositura, né? Ou necessariamente tem que ser judicializada pelo 381, né? Quem fez foi o Bruno Cavaco, e eu vou aproveitar para fazer outras perguntas que estariam relacionadas com isso, Thaís. A Caroline Rocha perguntou: há coisa julgada sobre questão, no caso esse que tu citaste? E ainda o Wagner perguntou: professora Thaís, no caso da prova emprestada, você poderia comentar sobre a relação entre o princípio do contraditório e a demonstração concreta de prejuízo por aquele que não participou na sua produção? Então, como ficaria aí a questão do prejuízo, né? Se ele tem que demonstrar ou não, e como é que ficaria isso, né? Tem uma pergunta geral que foi feita, que é a aplicação da ideia de coisa julgada rebus sic stantibus, né? E também da extensão in utilibus da coisa julgada produzida nesse caso, viu, Thaís? Então, eles perguntaram tudo isso, eu coloquei tudo numa pergunta só. Sei que tu acompanhou e que vai conseguir nos dar aí uma passeada a respeito desses assuntos. Obrigada, pessoal, pelas excelentes questões. Bruno, eu acho que sim, é possível pensar em utilizar isso no inquérito. De fato, é outra técnica, né? Aí nós já estamos falando da produção extrajudicial da prova, não vejo problema. Defendo, inclusive, a possibilidade de uma negociação processual para a realização dessa prova de forma extrajudicial. Não acho que haveria dificuldades para isso. Então, seria possível, sim, pensar no inquérito para isso. Sim, sem problemas. Então, imagino, sim, que é possível pensar em fazer isso pela via do inquérito. Se for possível respeitar o contraditório, tornar esse procedimento amplo, né, de participação ampla, fantástico. Mas nós sabemos aí das restrições que o inquérito apresenta e a restrição também do ente que pode promover o inquérito, né? Então, estamos falando de técnicas diferentes, mas não vejo problema nessa utilização. A produção extrajudicial também coletiva também uma possibilidade, tá? E aí aqui o Edilson vai me matar, porque eu sei bem a opinião que o Edilson tem usando, acho que também sobre a coletiva passiva. Não vou nem defender a coletiva passiva aqui, Edilson, fique bem tranquilo, não é essa questão. Tá bom. Mas a produção antecipada passiva eu acho que dá, viu, Edilson? Essa eu acho que dá. Porque eu acho perfeitamente possível que um possível futuro réu de uma ação coletiva pretenda a produção dessa prova e traga a coletividade bem representada ali para essa produção, né? Também é possível desde que não extraia consequência jurídica, não tem problema. O meu problema com a ação coletiva passiva é a declaratória de fato. Exato, não é essa declaratória questão. Até porque não dá. Exato. Por isso que eu acho que dá para produzir, né, Zanetti? Porque não tem valoração, não tem nem valoração, quanto mais declaração sobre fatos, né? Então, nesse caso, seria possível e a própria coletividade depois vai poder utilizar essa prova, né? Na produção antecipada, nós não temos propriamente autor e réu, né? Os papéis não são esses.
são todos interessados na produção daquela prova. E é possível pensar isso também na via extrajudicial, sem problema nenhum, né? Quanto à coisa julgada sobre questão, isso é bem interessante, né? No FPC do ano passado, a Zanetti estava lá no grupo, e tem várias pessoas aqui que estavam lá no grupo que eu me lembro, né? Nós aprovamos um enunciado sobre isso, né? Dizendo que se aplica a ação coletiva o regime da coisa julgada sobre questão do artigo 503, parágrafo 1º, desde que respeitadas as regras específicas da coisa julgada, entrando aí também na última questão, né, que foi feita, lá do Código de Defesa do Consumidor, do 103 do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, é perfeitamente possível pensar, sim, no transporte em utívibus da coisa julgada, inclusive sobre questões eventualmente decididas nas ações coletivas, desde que sejam prejudiciais. Eu aí vou com a posição majoritária da doutrina, né, no sentido de que precisa mesmo ser questão prejudicial para que o regime do parágrafo 1º do 503 se aplique, e nas ações coletivas não é diferente, né? E a questão que alguém fez, eu não me lembro quem que foi, que foram tantos comentários, sobre o contraditório, muito interessante. O contraditório é a principal pedra no sapato da minha tese, viu, gente? Eu vou dizer para vocês que eu comecei achando que eu teria duas pedrinhas, o contraditório e o juiz natural. O juiz natural não foi um problema difícil de superar, ainda mais com as técnicas de concertação, né? Com a tese do Cabral, fantástica, então foi mais tranquilo de superar. Agora, o contraditório realmente é o problema das ações coletivas, é o problema da produção coletiva da prova, sempre vai ser, né? Agora, a demonstração de prejuízo por si só já é uma questão muito complicada, né? Porque como assim não prejudica, né? Eu estou falando de empréstimo de uma prova produzida. Essa prova não recebeu a devida valoração, né? Saber se uma prova prejudica ou beneficia alguém não está mais no âmbito da produção da prova, está no âmbito da valoração, e a valoração integra a decisão. Eu já estou decidindo quando eu estou valorando a prova, né? Como saber se houve prejuízo? Mesmo nesse caso lá da Plumbum, né? Nesse caso lá do Vale do Ribeira. Eu tenho uma perícia, e se vocês lerem esse laudo, vocês vão ver que ela tem várias conclusões que podem prejudicar ou beneficiar qualquer uma das partes. Ela tem conclusões ali que podem ensejar, visto aí o conjunto probatório do processo, conclusões diversas, né? Mas o juiz valorou essa prova de uma determinada forma, qualificou juridicamente os fatos, acabou decidindo de uma determinada forma. Então, me parece que a possibilidade de empréstimo não vai depender de uma demonstração de prejuízo. Contraditório é a participação na produção da prova. Pode ser uma participação indireta pela via de um representante adequado, desde que a representação seja realmente adequada. Edilson trabalha muito bem isso lá no livro dele, né? Essa representação que envolve uma deliberação, que envolve uma efetiva participação na coletividade. Mas precisa haver esse respeito ao contraditório na produção. Então, me parece que o prejuízo aí não seja relevante. A questão, no caso da Plumbum, é um pouco diferente disso, né? Existe quase uma notoriedade naqueles fatos. A gente talvez possa trazer essa questão, né? Não só pelas questões científicas que envolvem, pelas análises científicas e técnicas que já existiram. Encontrei vários artigos de outras áreas incríveis sobre isso, posso passar para vocês, inclusive alguns eu até cito no artigo, né? E que acabam constatando que, de fato, houve a prática de atos que levaram à poluição e levaram à contaminação de chumbo no sangue das pessoas que lá viviam, né? E essas análises podem ser aferidas e levadas em consideração no momento de, nas ações individuais, se valorar essa prova coletiva emprestada e também todos esses demais elementos, tá? Agora, não sei se conseguimos aí defender que isso passa pela demonstração da inexistência de prejuízo. Se a decisão for desfavorável, houve prejuízo. Se a decisão for favorável, não. Talvez seja a única forma da gente aferir o prejuízo. Antes não tenho como, porque antes eu tenho a prova produzida não valorada. Aí eu não tenho como saber se houve prejuízo ou não. Isso já é valoração da prova. Acho que é isso. Interessante, muito bom. Claro, respondeu perfeitamente todas as perguntas na ordem e ainda fez uma andada e um retorno, como não podia deixar de ser. Ficou ótimo, Thaís, com certeza. Eu estou aqui pensando só se eu concordo com essa afirmação de que o fato de ter ficado definida que a responsabilidade significa prejuízo, né? Ah, sim, até nem isso dá para concluir, né?
Exatamente. Porque eu acho que nós estamos aí num momento em que a gente tem que refletir até que ponto, né? Tem que demonstrar efetivamente, para além da mera afirmação de responsabilização, né? Eu acho mais que um motivo para ser complicado trabalhar com essa tese. Edilson, nós estamos aqui com várias perguntas sobre participação, que é um tema muito caro para ti, né? Eu acho que talvez a gente pudesse, para poder chegar no nosso encerramento, porque infelizmente nós temos limite de tempo, né? Nós já falamos aqui que seria necessário nós ficarmos aqui até a meia-noite para continuar ouvindo vocês, né? Ouvindo o Edilson, que foi uma palestra brilhante, ouvindo a Thaís, que teve essa contribuição espetacular no nosso curso, né? Mas todos, né, estão programados, etc. Eu acredito que manter o horário é uma coisa importante. Mas para não deixar de fazer essas perguntas sobre participação, elas giram em torno do seguinte, Edilson, né? Acho até que agora eu perdi a pergunta aqui. Tinha uma pergunta que era a respeito do núcleo de gênero do MPDFT, que ajuizou recentemente uma ação para a institucionalização da Secretaria da Mulher no Distrito Federal. Tá? Que legal. E eles especificaram no pedido a apresentação de um plano. Tá? E aí que a pergunta dela é como fazer para que o pedido estrutural se transforme num processo estrutural. É importante acompanhar a implementação desse plano e a fiscalização. Envolver os movimentos de mulheres do Distrito Federal seria uma alternativa? E essa pergunta ela vai ir de encontro com várias outras perguntas que tiveram aqui também e que eu acho que podem ser traduzidas na seguinte ideia, Edilson, para te oportunizar a falar de participação, mas também falar desse segundo ponto, né? É o juiz que diz se o processo é estrutural ou não, ou o pedido estrutural obriga o juiz a analisar aquela questão como uma questão estrutural, né? Talvez tu trouxe isso em relação à DPF, as pessoas estão sentindo necessidade de discutir esse tema. Eu posso delimitar, o juiz pode dizer se ele quer ou não quer analisar o processo estrutural, ou eu posso obrigá-lo a analisar como um processo estrutural, né? Eu acho que, bom, eu acho que, em primeiro lugar, que é cedo para dizer, né? Porque agora que nós estamos começando a ter pedidos explicitamente estruturais, por causa do fato dessas discussões estarem fervilhando, né? Isso até aqui era feito intuitivamente, então era meio fácil de contornar, para quem não queria conduzir dessa forma, ficava meio fácil de contornar. O pedido não era rotulado dessa forma. A partir do momento que o pedido é rotulado dessa forma, em teoria, o juiz não poderia escapar do pedido. Ele vai ter que julgar nos limites desse pedido e vai ter que dar ao processo esse caráter. Agora, eu devo dizer a vocês, como já disse, vou dizer pela terceira vez, que eu fui juiz. Pragmaticamente, se o juiz não quiser conduzir um processo como um processo estrutural, vai ser muito difícil arrastá-lo para fazer isso. Então, a solução pode ser exatamente essa que a primeira pergunta colocou, o envolvimento da comunidade, né? Eu trato de uma questão no livro que eu acho que é muito interessante, que é a ideia de, às vezes, você usar, é uma coisa excepcional, mas que pode ser feita, de você usar o processo estrutural com um objetivo estratégico. E o objetivo estratégico é mobilização. Você sabe que a transformação estrutural não vai acontecer pela via do processo, ou pelo menos não vai acontecer apenas pela via do processo. Então, o processo acaba sendo um caminho para você mobilizar o grupo, para você trazer o grupo para essa discussão e para que essa transformação possa ocorrer por outros canais. E nós, de alguma maneira, tivemos isso. Tem um caso super interessante sobre isso nos Estados Unidos, que eu cito no livro, e tem alguma coisa disso no Brasil. Por exemplo, o mundo de demandas judiciais que a gente teve em ações de saúde, relacionadas à saúde, de fato teve um efeito estratégico sobre o SUS. Houve uma mobilização, por exemplo, para aprovar a lei de incorporação de tecnologia no SUS, para se criar a Conitec e se fazer mudanças estruturais no SUS que ninguém pediu,
mas que ninguém pediu explicitamente, que não foram ordenadas explicitamente, mas que decorreram da mobilização social em torno da questão. Então, você pode, às vezes, ter um processo estrutural com um objetivo estratégico, e muitas vezes o objetivo estratégico pode ser a participação, pode ser fazer com que a sociedade participe mais do processo, né? O subtítulo original desse livro, o subtítulo do livro, quando foi publicado, é Dos Direitos aos Litígios Coletivos. Mas o subtítulo da tese era Participação, Representação e Efetividade da Tutela Jurisdicional. Esse é um tema que eu trato longamente nesse livro, é um tema que me interessa muito e que eu acho que o processo coletivo relegou a um segundo plano durante muito tempo. Participação não é fazer uma audiência pública, vou limpar minha consciência, né? Participação é promover um diálogo significativo com os titulares do direito, para que eles possam te dizer o que eles querem e que você possa dizer para eles, eventualmente, por que eles estão certos ou por que eles estão errados, e que isso se torne uma relação de representante-representado. Eu estudei muito isso, inclusive com marcos teóricos da ciência política, etc., em que a premissa deixa de ser uma premissa de que o representante é uma espécie de advogado do representado, mas o representante é alguém que conversa com o representado e que tenta produzir uma resposta comum. E isso é uma coisa muito importante para o processo coletivo fazer, muito difícil, claro, de se fazer, mas é um desafio muito interessante, sobretudo nesses litígios de alta complexidade, de alta conflituosidade. E, claro, alguém mencionou aqui para mim, participação também dos gestores, para comprometer os gestores, para trazê-los para a discussão. Não dá para falar de todo esse assunto sem abrir isso para o direito administrativo, para a ciência política, para marcos teóricos muito mais amplos do que a simples discussão de processo. Excelente. Eu acho que isso veio de novo no nosso curso. Ontem, quando nós conversamos com o Sérgio Lenhardt, apareceu esse tema, o tema da sensibilização das questões, o processo como um veículo para a sensibilização das questões, até mesmo para que elas se resolvam em outras esferas da política, do próprio legislativo, mas também da própria conscientização da comunidade, né? Eu acredito que uma das grandes questões por trás de problemas estruturais que envolvem políticas públicas é nós tomarmos consciência de que também a responsabilidade pela mudança é nossa, né? Um conjunto de pessoas voltados para o mesmo fim. Exato. Meus queridos, chegamos aí ao fim do nosso segundo encontro, foi um encontro riquíssimo, todos aqui elogiando, Edilson, dizendo da alegria de te ouvir, todos aqui dizendo que foi excelente, também eu vi a Thaís e dizendo que foi uma noite de muito conhecimento compartilhado, e que vão ficar aí muitas reflexões para o futuro. Eu vou passar depois para vocês todas as perguntas do chat. Passe, sim, por vocês favor. Podem responder, podem me enviar as respostas, ou podem, se querendo gravar um pequeno vídeo, eu remeto para os alunos. E assim, sem dúvida. Quem quiser também me perguntar lá nas redes sociais, Edilson Vitorelli, você me acha em qualquer lugar. Maravilha. Então, a gente pode usar todos esses canais que nós temos hoje à nossa disposição para fazer esses esclarecimentos que ainda não puderam ser feitos hoje. Eu também queria aproveitar para convidar a todos, então, para amanhã é o dia que nós vamos ouvir o professor Fred Dias Júnior, né, que vai falar sobre os elementos do processo estrutural, um texto que eu, ele e o Rafael Alexandria escrevemos, né, e agradecer mais uma vez, agradecer muito a presença de todos vocês até agora e abrir o microfone aí para a Thaís e para o Edilson darem o boa noite ou até logo. Só agradecer, foi uma delícia, adorei. Obrigada, Donete, pelo convite, obrigada, Edilson, obrigada a todos e todas vocês. Foi uma grande alegria estar aqui dialogando com vocês e precisando, estamos à disposição aí, vamos continuar esse diálogo.
Eu que agradeço, Thaís, adorei, foi um prazer revê-la. Daqui a pouco também nós vamos estar juntos aí no Casebook de Processo Coletivo, nova publicação organizada pelo Zanetti e por mim, que virá até o final do ano. Obrigado a todos por terem participado. Eu fico muito feliz que o tema esteja crescendo tanto e que tanta gente esteja interessado nele. O processo tem que servir para alguma coisa, tem que servir para fazer transformações, e acho que esse é o interesse de todos nós que estamos aqui. Zanetti, querido, brigadíssimo. É uma honra estar participando dessa imensa farra aqui com você e poder conversar com tanta gente interessante. Obrigado. Queria então agradecer a todos, dizer que passou aqui, não sei se ainda está aí o professor Sérgio Enhardt, mandou até uma foto nossa. Uma espiadinha ali, batendo palminha. Dizer que é isso, né? Nós estamos aqui todos motivados por um excelente ideal, então não podia ser diferente. Uma alegria, uma alegria, uma alegria. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Beijo. Se cuidem. Tchau, Até amanhã. Tchau.